Olá, boa noite a você que nos acompanha, toda a nossa comunidade acadêmica e, de modo especial, os alunos e professores do curso de Letras da Uniplac. Nós estamos aqui nessa noite para dar início às apresentações de trabalho que fazem parte da programação da 23ª Mostra Científica, que é exibida pela primeira vez na história da Uniplac no formato online. Neste momento, serão apresentados os trabalhos produzidos no curso de Letras, um curso que tem uma programação especial ao longo do ano de 2020, ao celebrar os seus 50 anos de história. Ao longo dessas 5 décadas, muitos foram os trabalhos científicos produzidos por nossos professores e alunos. Na noite de hoje, você poderá acompanhar um recorte com apresentações de monografias e artigos produzidos nos últimos semestres ao longo das nossas disciplinas do curso. Por isso, certamente será um momento muito relevante para que todos vocês possam acompanhar e conhecer um pouco mais das nossas produções, com temáticas amplamente alinhadas à sua área de formação, como, por exemplo, questões relacionadas à literatura, à linguística e à filologia. Lembrando que a sua participação no chat ao longo das apresentações é indispensável, inclusive para garantir o seu registro de frequência nas aulas programadas para a noite de hoje. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário sempre que desejar. Afinal, isso valoriza e incentiva os colegas que apresentarão os seus trabalhos. Para começar, o primeiro trabalho será apresentado pelas acadêmicas Amanda Duarte Sutil e Marinês Antunes Roque, orientadas pelo professor Sadir Ricardo da Silva Bastos. Elas apresentarão o trabalho intitulado Literatura e Leitura, Desenvolvimento do Senso Crítico. Orientamos que as perguntas, elogios e sugestões sejam realizados aqui no chat do YouTube. Assim que possível, estas acadêmicas e os demais que apresentarão seus trabalhos na noite de hoje poderão responder a esses questionamentos e interagir com vocês. Então, vamos conferir agora o primeiro trabalho das acadêmicas Amanda e Marinês. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Amanda Duarte Sutil. E eu me chamo Marinês Antunes Roque. Somos acadêmicas do 8º semestre do curso de Letras. Gostaríamos de iniciar agradecendo pela oportunidade de apresentarmos a nossa pesquisa e dizer que já realizamos a elaboração de nosso artigo científico. E é uma satisfação enorme compartilhar o nosso trabalho com todos aqui presentes. O nosso trabalho é intitulado Literatura e Leitura, Desenvolvimento do Senso Crítico. E durante este percurso de pesquisa, tivemos como orientador o professor Sadir Ricardo da Silva Bastos. Bom, a nossa pesquisa tem como questão-problema a seguinte pergunta: como a leitura contribui para a construção do senso crítico? O objetivo geral de nossa pesquisa se constituiu em discutir a respeito das contribuições da leitura e literatura no desenvolvimento do senso crítico dos estudantes durante as aulas de língua portuguesa e literatura. Os objetivos específicos são analisar a compreensão dos alunos diante da literatura, apontar o incentivo docente sobre leitura, identificar a aquisição do senso crítico, ou seja, aluno que faz relação entre teórico e prático. E é isso. Quanto à metodologia da nossa pesquisa, ela se constitui de caráter exploratório, a qual pretende oferecer aos pesquisadores maior familiaridade com o problema, a fim de torná-lo mais explícito. Possui também observação sistemática, com 2 professores de língua portuguesa e 37 alunos da 2ª série do ensino médio, com a idade entre 16 e 17 anos,
pertencentes aos sexos masculino e feminino, matriculados e frequentando os períodos matutino e vespertino de escolas públicas estaduais dos municípios de Anita Garibaldi, Santa Catarina, e Otacílio Costa, Santa Catarina. Após a observação sistemática, houve a aplicação de entrevista semi-estruturada com os professores de língua portuguesa das respectivas escolas, a qual proporcionou a aplicação de perguntas abertas para melhor argumentação e fundamentação do assunto tratado. Então, quanto às perguntas que fizemos para os professores de língua portuguesa com relação ao nosso tema de pesquisa, giraram em torno de 3 pontos: a leitura e as aulas de língua portuguesa, literatura, um caminho para as aulas de língua portuguesa, e literatura como ponte para o desenvolvimento do senso crítico. A conclusão dos dados coletados. Ao analisar a situação empregada pelos entrevistados e a realidade encontrada nas escolas durante o período de observação, constatamos que as escolas possuem um longo caminho a ser percorrido, para que haja realmente a aquisição da criticidade com o auxílio da leitura. O cenário educacional precisa motivar os alunos frente ao ensino de literatura para que, através da leitura, consigam entender a importância da criticidade, relevância da argumentação oral e escrita e a contribuição enquanto seres ativos na sociedade. A cada atividade proposta, os educadores precisam ser generosos com a divergência. O pensamento divergente é conhecer além da opinião alheia. A cada novo tema apresentado, deve-se abrir as portas para as inserções criativas dos alunos. E o principal papel da escola no século XXI é desenvolver nos alunos o pensamento crítico. O conteúdo é importante. No entanto, hoje, a escola não é mais a principal fornecedora e distribuidora dele. Conteúdos estão em toda parte. Aprender, separar o que é bom do que não é, escolher o que realmente interessa opinar, questionar e exercer o que de melhor temos. Isso quer dizer que estamos ensinando o pensamento. Pensar criticamente se torna parte de uma rotina. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham uma ótima noite. Muito obrigado às acadêmicas Amanda e Marinês e parabéns pela apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal esse formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe esse link da live com seus amigos, conhecidos, com pessoas da comunidade externa que poderão acompanhar essas apresentações. Convidamos agora a acadêmica Amanda Malinowski de Andrade, orientada pela professora Maria Cândida de Mello Pereira, para apresentar a monografia intitulada A História dos Romances Amorosos, Coincidências Narrativas entre as obras Orgulho e Preconceito e Vermelho, Branco e Sangue Azul. Amanda, é com você. Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Malinowski de Andrade, eu sou no 8º semestre de Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, e eu vou apresentar o meu trabalho, que foi a minha monografia, A História dos Romances Românticos, Coincidências Narrativas entre as obras Orgulho e Preconceito e Vermelho, Branco e Sangue Azul. Bem, hoje eu irei focar mais no segundo capítulo da minha monografia, que é intitulado Os Romances Clássicos e os Contemporâneos, um pouco de sua trajetória. Porque ao longo da monografia eu trato basicamente quase toda a história desse gênero literário, e mais no segundo eu foco para falar sobre os romances clássicos e os contemporâneos, e é uma parte que eu gosto bastante, eu resolvi aprofundar mais ela hoje. Bem, primeiro, nós podemos ver como os romances clássicos, eles refletem a cultura de um povo e eles refletem sobre a alma humana naquela época que eles estavam vivendo. E com os clássicos nós conseguimos saber como as coisas aconteciam naquela época. Logo em seguida, a gente já pode ir para o século XX,
para a gente ver as diferenças. Foi durante o século XX que ocorreram bastantes mudanças sociais e históricas, ali do período de 1920 até 1960, basicamente, onde foram criados alguns subgêneros também, como o regencial, o Velho Oeste e o subgênero de ficção científica. Durante o século XX, mas provavelmente no final do século XX, ali pelos anos 2000, que ocorre a ascensão desse gênero, dos romances amorosos. E ele tem sua ascensão, e existe uma pesquisa que mostra que mais de 2.000 livros foram publicados só nos Estados Unidos desse gênero, e mais de 41,4 pessoas se disseram leitores desse gênero em 1999. Isso naquela época que foi a ascensão. Ele se tornou um fenômeno cultural e em massa, onde vários best-sellers que são muito populares cresceram ali, todos com os elementos clássicos de um romance amoroso, que é basicamente o encontro dos personagens principais, as barreiras por que eles passam, a atração que eles se sentem, aí a declaração de amor e a morte ritual, que é uma parte muito importante, que é aquela parte em que eles acham que nada vai dar certo, que eles não vão ficar juntos. É a morte ritual, mas no fim, o reconhecimento de que eles podem ficar juntos e o noivado. Mas também é no século XX que o casamento ele se torna obsoleto. E as mulheres conseguem a independência feminina. E por isso, esse casamento ele foi ficando de lado, ele não era mais principal. Só que esse gênero, o romance amoroso, ele pede que o cortejo seja a parte principal do livro. E por isso, o cortejo ainda permanece, mas com as mulheres no comando de sua vida e muitas vezes sem o casamento ou o noivado no final, que não era mais necessário. Também é muito bom destacar que em 1970 o primeiro best-seller de romance amoroso gay foi The Lord Won't Mind, e ele foi o que ganhou maior notoriedade, mas os romances amorosos LGBT eles sempre existiram, mas eles eram ofuscados pela sociedade heteronormativa. Né? Bem, os Harlequins, eles são livros, a editora Harlequin, são livros como aquele Júlia e Sabrina, que são considerados o fast food da literatura do romance amoroso, pois eles são muitos livros escritos do mesmo jeito e eles têm uma fórmula bastante tradicional. A Harlequin, ela era antes a Mills Boon, na Grã-Bretanha, lá para 1930, e em 1972 a HarperCollins compra a Harlequin e nos Estados Unidos, e eles criam essa forma muito mais tradicional, que é o mocinho conhece a mocinha, ele perde ela e eles terminam com um pedido de casamento, o livro. E ele é normalmente pequeno, uma narrativa simples, mas com uma linguagem bastante exuberante, com capas chamativas, que isso deixou eles muito famosos. Acho que todo mundo já viu aquelas capas com o homem de cabelo comprido e a mulher abraçada a ele. E eles eram considerados livros bastante lascivos, mas eles não eram eróticos. Só que esses livros também eles sofreram uma grande perda com a era tecnológica, com os e-books. Principalmente a editora Harlequin, ela sofreu uma grande perda, porque os e-books foram substituindo eles, porque no anonimato de um Kindle, a pessoa não sabe que livro você está lendo, ainda mais esses livros foram ganhando bastante preconceito nessa forma, e por isso os livros físicos acabam se tornando obsoletos, mas os e-books, que são mais fáceis de publicar, você pode publicar pela Amazon independente e acaba sendo mais fácil. Em seguida vem o século XXI, onde os leitores começaram a procurar uma representatividade mais inclusão.
nessa e toda a literatura, mas principalmente eu estou falando dessa. E os autores começaram a se adaptar a essa audiência moderna, com suas características básicas, claro, de o cortejo, a parte principal do livro, mas com alguns subgêneros que foram se buscando muito necessários. Primeiro, a gente pode separar entre faixa etária, que é jovem adulto, de 12 a 18 anos, novo adulto, 18 a 29, e adulto acima de 30. E juntos com eles tem muitos mais subgêneros, é muito extenso. Pode ser o livro histórico, que é datado de antes de 1950, o regencial, o contemporâneo, o erótico, mas não erótica, pois a erótica ela foca somente no sexo, e o erótico ele usa o sexo para fluir o livro. E o gênero de fantasia, ou o gênero paranormal, que não é o gênero fantástico, pois para ser considerado desse gênero do romance amoroso, o seu foco deve ser as relações amorosas. Só que se você colocar algo de fantasia no meio, ele não deixa de ser um romance amoroso. Ele pode se passar em outro mundo, ele pode se passar em qualquer lugar, mas ele deve ter o foco nas relações amorosas. Bem, nós percebemos como os estudos, né, voltados para a visão romântica e a criação artística, eles ajudaram muito na construção estéticas dos romances. A gente pode ver que as narrativas elas possuem várias similaridades, e é por isso que eu foquei em um clássico e um contemporâneo, um clássico Orgulho e Preconceito, no contemporâneo Vermelho, Branco, Sangue e Azul, que é um livro do ano passado, de 2019, e ele exerce uma função de intertextualidade com o gênero, e isso acaba consolidando o gênero em si, e utilizando e aumentando seus significados e trazendo isso para a sociedade atual, que é o que a gente pede hoje em dia. Assim, a gente pode, ao analisar toda essa história, você vê que o gênero ele continua praticamente o mesmo, só que com essas adaptações que precisavam acontecer para eles serem relevantes até hoje em dia. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, acadêmica Amanda, por sua apresentação. E você que nos assiste, não deixe de participar e interagir com os colegas por meio dos seus comentários no chat. Este é um modo interessante de valorizar os trabalhos produzidos no nosso curso e apresentados aqui na 23ª Mostra Científica da Uniplac. Dando prosseguimento à nossa programação, teremos agora a oportunidade de assistir à apresentação do acadêmico Bruno Ramos Pires, que foi orientado pelo professor Rodrigo Ogliari Coelho. É com você, Bruno. As perspectivas de protagonismo e heroísmo em ping-pong de animation. Meu nome é Bruno Ramos Pires, meu professor orientador é o professor mestre Rodrigo Ogliari Coelho, e sou do curso de Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. O tema: a análise sobre a construção dos personagens dentro das perspectivas apresentadas dentro da obra, buscando semelhanças e diferenças entre protagonista e herói. Pergunta-problema: o que torna um personagem a ser considerado protagonista ou herói com base em ping-pong de animation? E o desenvolvimento. Então, primeiramente, ali na construção dos personagens, eu busquei fonte bibliográfica para buscar entender o que é necessário durante a construção do personagem, o que faz aquele ser um personagem relevante na obra. Porque cada personagem ele tem um certo peso. Ele pode ser um vilão, ele pode ser o protagonista, ele pode ser o herói, ele pode ser o personagem que vai ajudar em certa situação, é o personagem que tem que morrer para desencadear um outro evento durante a história. Então, cada personagem tem que ter um significado, porque o personagem sem significado
ele vai ser vazio dentro da obra. Não tem sentido ele estar ali. Não pode simplesmente jogar o personagem ali sem nenhum propósito, certo? Então, uma vez que a gente entende toda a construção do personagem, o que é necessário para ele ser considerado personagem, nós vamos pelas características do protagonista, né? O protagonista geralmente, na maioria das vezes, é o cara principal. Por quê? Porque às vezes tem obras que trabalham com outras perspectivas, né? Então não só não só com a vista do protagonista, mas o protagonista geralmente é aquela pessoa que a gente vai ter a maior percepção do que está acontecendo naquele mundo, né? Do que ele pensa. E por ele ser o protagonista, não necessariamente significa que ele é o mais forte dentro de uma obra de fantasia, por exemplo, ou de que ele é o mais inteligente, de que ele é o mais capacitado. É porque dentro da visão dele, dentro da perspectiva dele, é onde vai ter a mais sentido da história ser moldada. Então, também o que faz o personagem ser protagonista são as características principais dele, que foi pesquisado e analisado na obra, e as pessoas ao redor dele, toda a sua história por trás dele, o seu contexto, tudo isso vai ser levado em consideração. E as características do herói. O conceito ali de herói vai ser algo muito mais amplo, né? Porque se nós pegarmos algo em sociedade, por exemplo, um caso de um homem que entrou dentro de uma casa pegando em chamas e salvou uma garotinha. Foi um ato heróico, né? Então, mas se a gente for pegar o conceito de herói bem antigo, são os heróis super fortes, que eles conseguem quebrar a lógica, né? Então, tudo, quando tá na pior situação possível, vai lá o herói, ele consegue tornar o que parecia ilógico, lógico, de alguma forma. Esse é o conceito mais clichê e básico do conceito de herói, né? Só que ele foi evoluindo. Atualmente a gente já tem vários outros conceitos baseados em herói, né? Porque não são apenas as características de força de herói clássico que torna herói. São as atitudes, são os atos heróicos, né? E juntando tudo isso, como que tudo isso se encaixa nas perspectivas dos personagens de Ping Pong The Animation em relação, né, ao protagonismo e heroísmo? Nós temos 4 personagens principais com perspectivas diferentes dentro da obra, né? Então, cada um pensa que dentro do ping-pong eles possuem a capacidade de ser o melhor. Eles acham que são os melhores no que eles fazem. Eles dividem a mesma habilidade, o mesmo contexto, eles jogam juntos, né? Só que eles batem no peito e falam: não, eu sou o protagonista, eu sou o herói dessa história. Só que só tem espaço para um deles. Então, por isso que eu analisei cada um deles, notou que cada um deles possui características diferentes, não são todos que se encaixam nas características de um protagonista ou de um herói, das características principais, certo? E foi possível entender que talvez alguns personagens precisam passar por um processo de humildade antes de trilhar esse caminho de herói, de protagonista. Outros já possuem as características principais, mas talvez falta maturidade para ser considerado, entre outras coisas que foram analisadas, certo? E com tudo isso, né, por conta do tempo também, foi possível entender que cada personagem ele possui, de fato, suas semelhanças, suas peculiaridades, isso que torna muito interessante analisar dentro da obra, né? Que cada personagem
mesmo querendo o mesmo objetivo, têm a mesma paixão pelo mesmo esporte, eles são separados por características diferentes também, né? Por exemplo, um é mais questão do esforço, um trabalha mais a questão do talento, um trabalha mais a questão realmente do protagonista, aquele protagonista clássico, o outro do herói que se inspira no outro, do outro companheiro de jogo. Então, e é possível entender que também, durante toda essa construção de personagem, isso vai também servir de apoio, né, para futuras obras que irão pegar essas características para criar personagem, para aprofundar durante o processo de criação de personagem. E creio que seria isso. Muito obrigado. Agradecemos pela apresentação do trabalho do acadêmico Bruno e lembramos que os questionamentos aos acadêmicos podem ser realizados aqui no chat ao vivo no nosso YouTube. E se você está gostando desse formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link dessa live com os seus amigos. Agora, acompanharemos o trabalho do acadêmico Eric Natan de Souza Pereira, orientado pelo professor Altamir Guilherme Wagner. Muito bem, então, olá a todos. O meu nome é Eric, eu sou acadêmico da 8ª fase do curso de Letras aqui da Uniplac, e no dia de hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho monográfico, que é um trabalho que eu desenvolvi sobre a orientação do professor mestre Altamir Guilherme Wagner. Esse trabalho, então, foi desenvolvido no semestre passado e tinha, então, o objetivo de cumprir um dos requisitos para a disciplina de monografia, que é, digamos, uma das essenciais para a conclusão do curso de letras. Então, o meu trabalho tem como título Anne e Jude, uma análise comparada da construção identitária e comportamental nas obras Anne with an E e Uma Vida Pequena. Muito bem, então, o meu tema, né, como sugeriu o título, se trata de uma comparação analítico-crítica entre os protagonistas de duas obras, então sendo essas a série televisiva Anne with an E e o livro Uma Vida Pequena. Em relação à série, citar agora no começo, nessa parte do tema, né, em relação à série Anne with an E, foi feito um recorte para essa análise que diz respeito então, à primeira temporada do seriado. Então, eu comparei o desenvolvimento de personagem da primeira temporada do seriado com o desenvolvimento de personagem do livro Uma Vida Pequena, considerando a obra íntegra nesse caso. Muito bem, então passando para a nossa pergunta-problema. Com base nesse tema, né, eu então surgi com a pergunta-problema, como personagens que possuem um passado tão similar tornaram-se indivíduos tão distintos, né? Então, uma coisa que eu tinha percebido antes de começar a pesquisa que eles possuem esses eventos no passado que são muito próximos, mas que ainda assim, mesmo passando por coisas tão parecidas, eles se desenvolvem como pessoas tão diferentes, como personagens tão diferentes. Então, para desenvolver essa pesquisa, no desenvolvimento do meu trabalho, eu trouxe, então, alguns conceitos da literatura comparada, que foi, então, a disciplina que serviu de ferramenta, né, que eu usei essa ferramenta dessa disciplina para conseguir aplicar no meu trabalho e desenvolver a pesquisa de forma efetiva. Então, com relação à literatura comparada, eu me baseei, então, principalmente nas teorias do Hutchinson Macaulay Posner, que é um dos pioneiros da literatura comparada, e o método que eu utilizei aqui nesse trabalho seria, então, sob a visão da professora em literatura comparada, a doutora Tânia Carvalhal, perdão. Então, ela diz basicamente que, para compararmos uma obra efetivamente, nós não podemos considerar apenas os aspectos que as aproximam, mas também os aspectos que as diferenciam. E nesse caso aqui, como eu tenho foco nos protagonistas, eu então identifiquei basicamente os elementos que aproximavam esses personagens e como esses elementos contribuíram para eles se formarem como pessoas diferentes, como protagonistas diferentes para cada história. Então, agora do segundo tópico ali, do enredo de cada narrativa. Então, desde a minha pesquisa, eu trouxe, então, uma contextualização das obras. Em relação à série Anne with an E, eu trouxe, então, a explicação de como que funciona qual que é o plot da história, né? Como que é o enredo dessa história. Então, basicamente, se trata de uma órfã, né? Que é essa Anne,
em busca de uma família, que ela encontra, então, digamos, por acaso, né, ela é adotada acidentalmente, digamos, por essa família, que é um casal de irmãos, eh, e a história dessa série, né, narra basicamente, então, ela adentrando essa família e ela se desenvolvendo e se integrando e criando essa relação de pertencimento com essa família e com a comunidade que essa família está envolvida. Agora, em relação ao livro, É Uma Vida Pequena, ele é um livro que foi, então, publicado em 2016, e ele conta a história, então, de uma amizade que existe entre esses 4 homens, que quando se mudam para Nova York, né, essas 4 pessoas quando se mudam para Nova York, têm ali, então, um estopim nas suas, carreiras profissionais, né, nas suas carreiras, essencialmente, e a partir disso, então, eles começam a se desenvolver ali. Mas digamos que o protagonista dessa história é o Jude, que é o personagem que eu havia citado anteriormente, porque ele, a história foca principalmente em desvendar o passado desse personagem e como esses eventos do passado dele refletem no modo como ele vive atualmente. Então, por isso que podemos considerar que ele é o protagonista dessa história. Agora, em relação às características principais dos indivíduos analisados. Em relação a N, tem duas características principais, então, em relação a ela, né, que foram essenciais para desenvolver a análise, que seria, então, o aspecto da imaginação dela e o aspecto do sentimento de pertencer, né? Ela tem muito essa vontade de pertencer ao lugar em que ela chega. Em relação à imaginação, digamos que é o ponto principal para essa personagem se considerar, ser considerada ou ser identificada como a personagem N. Digamos, essa é a sua característica essencial. Se tirar a imaginação, nós não teríamos a N do jeito que ela é nesse seriado, nessa história, né, que foi baseada num livro originalmente, que foi publicado em 1908. É, então, em relação ao Jude, né, que é o nosso outro protagonista, digamos, a característica principal dele seria, então, esse altruísmo, que por ele ter desenvolvido esse altruísmo de uma forma tão grande, tão enorme, ele acaba se considerando como um sujeito não importante, né, ele tira importância de si mesmo, então ele não se considera mais nem como ser humano, em certo ponto da narrativa, e por causa disso, então, ele começa a considerar a família que ele encontra e os amigos que ele faz, com necessidade, com coisas essenciais, acima das necessidades e das essencialidades dele. Então é um personagem que tira importância de si para dar todo o seu melhor, toda a sua capacidade para a sua família, para os seus amigos, né, para as pessoas que ele ama. Então, digamos, esse altruísmo que ele constrói é o seu ponto principal. E agora, como para nós começarmos a aproximar o passado desses protagonistas, né. Então nós temos ali a condição de órfãos e a fragmentação da identidade, que é um conceito que eu peguei do texto da Catherine Slater. Então, assim, os 2 têm esse trauma em comum, os 2 são órfãos. E se pegarmos o conceito que está nesse texto da Catherine Slater, basicamente essa professora de literatura, ela se baseia nas teorias do Lacan, que é um psicanalista, para dizer que os bebês, eles não têm capacidade de enxergar a si mesmos como indivíduos até os 8 meses de idade. Então, até os 8 meses de idade, eles precisam da figura materna para filtrar a própria imagem e enxergar-se como indivíduos. Mas no caso da Anne e do Jude, eles não têm esse contato, digamos, até a idade necessária. Então, a Anne, ela se torna órfã com 3 meses de vida, e o Jude tem poucos dias de vida quando ele é abandonado pelos pais biológicos. Então os 2 eles perdem esse contato com a figura materna e paterna também, né, muito cedo na vida. Então eles não conseguem mais entender a si mesmo como indivíduos, e a partir disso eles começam a gerar os primeiros traumas de suas vidas. Tanto que a Catherine Slater cita que o fato deles não terem, capacidade emocional para compreender o fato que aconteceu com eles, né, no caso o abandono ou a morte dos pais, já se configura como trauma, porque eles não têm capacidade para lidar com isso. Então, isso vai consequentemente acumulando com as infâncias violentas que eles sofrem, que eles passam, e resultando então na sua fragmentação da identidade. Eles não conseguem mais se enxergar de uma forma clara, identificar a si mesmos como indivíduos. Então, isso só vai acontecer a partir do momento que eles encontram essa família e esses amigos na vida adulta ou na adolescência, né? E assim eles começam a se desenvolver como indivíduos propriamente ditos, né? Como personalidades distintas. Então, assim, agora passando para o próximo tópico ali, né, a possessão do passado, que é um conceito da Kathy Carruth.
Então seria basicamente que esses eventos do passado são memórias que estão impregnadas na mente desses protagonistas e certos objetos ou certas frases estão linkados, digamos, perdão, eh, com essas memórias, com esses sentimentos ruins. E quando eles entram em contato com essas frases ou com esses objetos durante a vida adulta ou adolescência, essas memórias, né, essa carga negativa volta à tona. Então, digamos, o passado deles continua perseguindo eles, continua amaldiçoando eles ao longo da vida. E para lidar com esse passado, eles então desenvolvem os mecanismos para lidar com o trauma. No caso da Anne, características da imaginação, que eu já havia citado. Então, ela entra para dentro de si mesma, para o mundo que ela cria na sua cabeça, para conseguir se defender dos sentimentos ruins que ela passa durante a infância traumática dela. Em relação ao Jude, ele tem então a automutilação, né, que é uma forma dele se castigar pelo passado dele, que ele acredita que ele tem culpa nesse passado, e é uma forma dele se purificar desse passado também. Por último, então, a convergência das similaridades na formação da individualidade. Basicamente, então, esses eventos que são similares entre eles, né, esse passado traumático que eles passaram, basicamente, então, resulta no modo como eles vão se desenvolver como indivíduos distintos. Porque essas similaridades são os mesmos pontos que os fazem tornar-se diferentes, digamos. E temos as considerações finais. Seria basicamente então que eu consegui provar a minha hipótese inicial, né? Consegui responder a minha pergunta problema, que sim, esses personagens que então têm esses dores similares nos seus passados conseguem se desenvolver como indivíduos distintos graças a esses pontos que são similares, sabe? Então basicamente seria esses os pontos principais dessa análise. Muito obrigado pela atenção e responderei as dúvidas caso haja alguma no chat. Agradecemos pela apresentação da monografia do acadêmico Eric. Passaremos agora ao trabalho do acadêmico Felipe Luciane de Araújo, orientado pelo professor Rodrigo Ogliari Coelho. Deixe o seu comentário, o seu like. É com você, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Luciane de Araújo, acadêmico do 8º semestre do curso de Letras, e venho apresentar a minha monografia, Crime e Violência na Música dos Death Grips, análise do discurso do álbum The Money Store, que contou com a orientação do professor mestre Rodrigo Ogliari Coelho. Então, quanto ao tema, como consta no título do meu trabalho, é uma análise do discurso do álbum The Money Store, álbum feito pelos Death Grips. À esquerda temos a versão censurada da capa do álbum The Money Store. Death Grips é um grupo musical baseado em Sacramento, Califórnia, e produz música que se encaixa nos gêneros hip-hop, punk, industrial, eletrônica e noise, sendo englobados sob o gênero hip-hop experimental. É formado por um trio composto por Stefan Burnett, vocalista, Zach Hill, baterista e produtor, e Andy Morin, engenheiro de som. Eles ganharam notoriedade na internet desde o lançamento de sua mixtape Ex-Military, por fazerem música de um estilo muito inovador para a época, e também pela agressividade dos vocais de Burnett. Esse estilo de produção musical inovador culminou no álbum The Money Store, que foi aclamado pela crítica ao redor do mundo e pela comunidade de fãs que crescia cada vez mais. Então temos a justificativa, à esquerda uma foto dos membros da banda, da esquerda para a direita temos Zach Hill, Stefan Burnett e Andy Morin. Enfim, eu escolhi este tema por causa dos seguintes motivos. Além de ser uma de minhas bandas favoritas, eles também foram considerados um dos grupos mais importantes do hip-hop da década de 2010, segundo o autor Indiana. E, além disso, a análise do discurso busca analisar a língua como transmissora da ideologia e o contexto sociohistórico de quem fala, de quem enuncia. E, no caso, seriam os membros da banda Death Grips. Ou seja, isso levantaria detalhes pertinentes da criatividade de um dos grupos mais importantes da música da última década, o que pode ser de interesse tanto para as áreas da linguística, quanto para a de música e também de literatura, pela análise das letras. E, além disso, ao se buscar embasamento teórico para a pesquisa, notou-se uma escassez de produções científicas a respeito do tema, especialmente no que tange à análise do discurso das letras das músicas deles. Então, temos a pergunta-problema. À esquerda, a capa de um dos livros usados para embasamento teórico sobre análise do discurso. Com base no tema e na justificativa, a pesquisa buscou responder a seguinte pergunta-problema.
como os temas de violência e criminalidade, explorados amplamente pela banda em sua discografia, são utilizados para desenvolver o discurso do álbum The Money Store. E temos os objetivos. Tendo em vista a escolha do tema, sua justificativa e a pergunta-problema, os objetivos foram delimitados como o objetivo geral, esclarecer como os temas de violência e criminalidade, explorados pela banda em sua discografia, desenvolvem o discurso do álbum The Money Store, e os objetivos específicos, delimitar a teoria de análise do discurso que orientará a pesquisa, especificar os temas de criminalidade e violência e associá-los ao desenvolvimento do discurso do álbum The Money Store. Com isso, esta pesquisa se qualifica como qualitativa de caráter bibliográfico. Então, temos o desenvolvimento. No capítulo 1, foi discorrido a respeito da análise do discurso, delimitando como ela deveria ser utilizada para a devida realização da pesquisa, com base em autores como Brandão, Menguinho, Peixoto, Foucault e Marques. Capítulo 1, no caso, é a análise do discurso com situação. Capítulo 2, Death Grips, perfil, foram utilizadas entrevistas com membros da banda para identificar seu contexto socio-histórico e sua ideologia, além de ser abordada a teoria a respeito do gênero musical hip-hop, usando como base autores como Macedo, Colima e Cabeças, e também Halligan, além de constar uma curta biografia da banda no início do capítulo. Então, no capítulo 3, a análise, ocorreu a análise em si, primeiro delimitando de onde as letras deveriam ser retiradas e quais versos e músicas deveriam ser analisadas, com base nos critérios para a definição de um crime, vistos em Machado, e na definição de violência da OMS, Organização Mundial da Saúde, sendo por fim escolhidas e analisadas as músicas Get Got, I've Seen Footage, System Blower, The Cage e Lost Boys, nesta ordem. Vale ressaltar algumas das músicas analisadas e alguns de seus versos. Em Get Got, temos a narrativa de uma perseguição policial ocasionada por um assalto a um cofre cometido pelo protagonista da música sobre provável efeito de entorpecentes, sendo narrada fora de ordem cronológica. Temos os versos So many ways to skin the frame, remember when, first got strange, now you think it life will pay. Enquanto o protagonista entra no lugar que quer assaltar, danificando a armação de uma janela, ele se lembra de quando ficou estranho pela primeira vez, no sentido de quando ele cometeu seu primeiro crime. Mas agora ele só pensa que a vida obedece, ou seja, a vida dele é tão marcada pela precariedade que ele se sente forçado a cometer esses atos criminosos. Como visto em entrevistas com um grupo, eles tiveram contato com pessoas envolvidas em atividades criminosas, ou seja, pode-se ver esse contexto socio-histórico claramente representado na música Get Got. Então temos a música The Cage, que é notoriamente uma das mais violentas do álbum, tanto por causa de suas letras quanto pelo seu som pesado e explosivo, e pela performance do vocalista que gradativamente fica mais agressiva ao longo da música. Temos os versos Fuck that man, my philosophy, don't take a goddamn thing, voice in my head, kill everything, starting with this asshole right next to me. Nesses versos vemos exemplos claros e explícitos de violência, visto como protagonista na narrativa, para de roubar as coisas do lugar em que estava assaltando e passa a matar seus reféns por causa da voz em sua cabeça. A menção a essa voz em sua cabeça provavelmente indica algum severo dano psicológico que ele sofreu por causa de outras situações violentas que o protagonista vivenciou. Como visto em entrevistas com o grupo, pode ser que os membros da banda tenham passado ou entrado em contato com pessoas que tenham passado por situações de extrema violência como essa, ou que, pelo menos na periferia de Sacramento, onde os membros afirmam residir, tenham acontecido casos de violência que influenciaram a retratação de cenas como essas na música The Cage. Então, temos a música Lost Boys, onde temos uma representação clara da vida da periferia, falando dos meninos perdidos que vivem em péssimas condições e são forçados a praticar atos criminosos para poderem sobreviver. Nesta música, temos os versos Other Side of the Tracks, Scuzz Outsiders e Safe in Your Home, Get It Don't Terrorizers. Aqui, eles caracterizam os meninos perdidos como estando do outro lado dos trilhos, e também são caracterizados como forasteiros, pessoas que se encontram fora de um lugar em específico. Em seguida, eles falam de um lugar, o lar de alguma pessoa, caracterizado como uma zona fechada e segura,
e ainda é dito que eles são aterrorizando este lugar. Essa zona fechada, da qual eles são excluídos, representa a sociedade americana, e eles se caracterizam como pessoas excluídas dessa mesma sociedade, tanto nesta e em outras músicas, quanto em entrevistas, chamando-se de outsiders, como aparece na música. Com esta música, foi possível concluir que os Death Grips, por meio de sua música, representam as situações e condições precárias em que as pessoas excluídas da sociedade americana são forçadas a viver. Então, temos as considerações finais. Na análise das letras, pôde-se constatar que o álbum The Money Store retrata narrativas marcadas pela violência, inserida de maneira detalhada tanto nas letras quanto nos sons das músicas, e também pela criminalidade, uma prática recorrente de personagens das narrativas das letras. Relacionando a teoria a respeito da análise do discurso com a teoria sobre o gênero musical hip-hop, foi possível apontar que os Death Grips usam de uma característica pertinente do gênero musical em suas próprias músicas, a retratação de situações cotidianas de pessoas que vivem na periferia. Em vista disso, foi possível atingir os objetivos e também confirmar a hipótese de que as narrativas desse álbum representam as vidas das pessoas excluídas da sociedade americana. Como explica Halligan, 2017, o grupo busca ilustrar essas situações alienadoras, mas sem propor qualquer solução ou modo de saná-las. E é desta maneira que eles representam as situações precárias em que essas pessoas excluídas da sociedade são forçadas a viver. Eles abertamente se declaram pertencentes a esse grupo de pessoas excluídas, ou seja, eles também são excluídos pela sociedade americana. E enquanto foi possível concluir esta pesquisa e atingir os objetivos, o álbum ainda tem muitos pontos de interesse que podem ser analisados cientificamente, pois, como diz Marques, 2011, um discurso não pode ser analisado por inteiro, ou seja, ainda há possibilidade de várias outras pesquisas a respeito da análise do discurso deste mesmo álbum, The Money Storm, e também de outros da discografia da banda. Não se sabe se eles ainda fazem música, o último lançamento deles foi em 2019, mas como foi possível entender ao longo desta pesquisa, seu contexto sócio-histórico serve de influência direta na criatividade do grupo e com certeza fez parte da produção de seus outros lançamentos. Enfim, muito obrigado pela sua atenção. Thank you very much for your attention. Muito obrigado, Felipe, por suas contribuições. Parabéns por sua apresentação. E você que nos assiste, não deixe de participar e interagir com os trabalhos que estão sendo aqui trazidos na noite de hoje. Deixe os seus comentários no chat. Esse é um modo interessante de valorizar e incentivar os acadêmicos do nosso curso. Neste momento, dando sequenciamento à nossa programação, acompanharemos a apresentação das acadêmicas Maria Fernanda da Rosa de Oliveira e Naila Pereira Paganin, com o trabalho intitulado Leitura e sua influência na prática docente. É com vocês. Olá, eu sou Maria Fernanda. Olá, eu sou a Naila e nós somos acadêmicas do curso de Letras. Nós vamos apresentar a nossa pesquisa Leitura e sua influência na prática docente, que foi orientada pelo professor Sadi Ricardo Bastos. Os nossos objetivos da pesquisa era compreender como a leitura influencia na prática docente em relação ao aprendizado dos alunos nas escolas públicas daqui do município, investigar os hábitos de leitura dos professores e analisar de que forma a leitura influencia no aprimoramento das metodologias de ensino do professor. A metodologia que nós utilizamos para a pesquisa foi exploratória descritiva e a coleta de dados foi feita através de observação sistemática com professores e alunos, entrevista semi-estruturada com professores e questionário com os alunos, e os dados coletados foram analisados de forma quantitativa. Bom, nossos resultados e discussões. A gente chegou ao resultado de que a leitura ela influencia, sim, na prática e no aprimoramento do desempenho profissional do professor. Segundo os próprios professores, né, eles falaram que a leitura, ela influencia, pois ela traz diferentes conteúdos, apresenta diferentes conteúdos, é a partir dela que se pode ampliar o vocabulário e também é possível melhorar a comunicação deles com os alunos através da leitura. Além disso, durante as observações, nós percebemos que muito do desinteresse das aulas de língua inglesa ocorria porque o professor não trazia as leituras para a sala de aula, né?
trazia essas influências na hora de produzir o seu conteúdo em sala de aula. Já o contrário acontecia nas aulas de português, pois o professor ele trazia essa influência de leitura para a sala de aula, praticava a leitura com os alunos, e isso aumentava a participação e o interesse dos alunos na disciplina de língua portuguesa. E as nossas considerações finais. Então, os resultados comprovaram que a leitura ela influencia sim no trabalho do professor, tornando-o mais criativo, informado, prático e capaz de mostrar a importância da leitura para os seus alunos. Muito obrigada pela atenção. Parabéns a Maria Fernanda e a Naila pela apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos podem ser realizados aqui no chat ao vivo. E se você gostou desse formato de apresentação da Mostra Científica deste ano, deixe o seu like e compartilhe esse link com outras pessoas. Essa é uma maneira eficaz de valorizar esses trabalhos que estão aqui sendo apresentados. Agora, nós acompanharemos a apresentação da monografia de autoria do acadêmico Matheus Biasotto, orientado pelo professor Altamir Guilherme Wagner. O trabalho intitulado Da Reconquista ao Regime de Franco e o Galego Moderno. Uma ótima noite a todos e a todas. Me chamo Matheus Biasotto, faço parte do corpo discente do curso de Letras da Universidade do Planalto Catarinense e hoje estou aqui para apresentar na 23ª Mostra Científica da Universidade do Planalto Catarinense o trabalho Da Reconquista ao Regime de Franco e o Galego Moderno. Este trabalho foi apresentado no formato de monografia como pré-requisito para aprovação no curso de Letras, sendo escrito por este que vos fala, Matheus Biasotto, tendo como orientação o professor mestre Altamir Guilherme Wagner. O trabalho Da Reconquista ao Regime de Franco e o Galego Moderno é um trabalho que faz, basicamente, a análise da formação histórica de identidade linguística na Galiza, sendo que o tema deste trabalho é o processo de separação entre Portugal e Galiza, como eventos posteriores influenciam na formação de identidade linguística na região, com análise comparativa de outras situações políticas similares dentro e fora da Europa e perspectivas acadêmicas sobre o tema. A importância de estudar este tema é que ela serve como um estudo de caso, extremamente próximo de nós devido à história em comum que existe entre o galego e o português como língua. Então, caso próximo de nós sobre uma série de problemas, talvez questionamento seja a palavra melhor, sobre determinados fenômenos que acontecem dentro da linguística. Um desses fenômenos que vão ser muito trabalhados durante essa monografia são os fenômenos da diferença entre um sotaque, um dialeto e uma língua, e também a questão de até quando política e cultura devem ser usadas como pré-requisitos, como argumentos para embasar a independência e a autonomia de uma língua. O que a academia tem a ver com ou não tem a ver com toda a questão política e cultural de uma determinada cultura. Para isso, usamos como referencial teórico uma série de autores, Baruch, Ley e O'Callaghan, para falar sobre todo o período das Cruzadas, que é o período no qual há a separação de fato entre os territórios da Galiza e Portugal, devido a toda a situação geopolítica que ocorria na época após a invasão muçulmana ao território, correto? Que é nesse momento que o território onde se falava antigamente o galego e o português se divide, sendo que a Galiza fica no território que hoje em dia é o que nós conhecemos por Espanha, e Portugal, que seria a parte mais ao sul, se torna uma entidade independente. É a partir daí, a partir por volta do século XIII, na realidade, que nós já começamos aos poucos a traçar essa diferenciação, esta quebra que acontece entre o galego e o português, tornando eles entidades linguísticas separadas, correto? O que isso acarreta é que a Galiza, como uma região falante de galego português, eventualmente somente de galego, ela permanece sob a influência da Espanha, sob a influência da coroa espanhola e eventualmente dos governos espanhóis. A Galiza é uma das regiões autônomas da Espanha, assim como é a Catalunha, por exemplo. Durante todo esse primeiro capítulo fala sobre a situação geopolítica e as primeiras evidências filológicas da separação entre o galego e o português, que acontece com reformas ortográficas por volta do século XIV, que é quando o tio cai da gramática portuguesa sobre o N e nós vamos a usar o NH, por exemplo, para expressar determinados sons.
Após isso, faça uma análise do gálico especificamente diante do regime da ditadura franquista após a Guerra Civil. A ditadura franquista, ela teve uma atitude de nacionalismo muito forte e, como tal, línguas e culturas minoritárias foram extremamente oprimidas durante este processo. Não só o gálico, que é o tema deste trabalho, mas como também o catalão e o basco, que são línguas minoritárias também na região. É aí nessa época que já começa a se formar um nacionalismo gálico. O nacionalismo gálico no sentido de se revoltar contra as atitudes de Franco, correto? E de ter um resgate, ainda que numa forma de subcultura e numa forma de reagir ao governo, ter este resgate da cultura e da linguagem, até mesmo como uma forma de protesto. E aí, neste segundo capítulo, que fazemos a primeira análise comparativa em relação a outros fenômenos que acontecem também na Europa, durante todo este período, por exemplo. Um dos exemplos mais clássicos que nós podemos citar é que até vai acontecer anos mais tarde, toda a questão da guerra civil nos Balcãs, como Sérvia e como Montenegro, o que levam até hoje línguas que são completamente inteligíveis entre si, têm inteligibilidade mútua, se negarem a admitir-se como parte da mesma língua, veem sua língua como única. Então, nega-se todo o contexto de inteligibilidade mútua para definir o que é uma língua, o que não é uma língua. É interessante notar que até mesmo uma nota num desses capítulos, no segundo capítulo, que vai falar sobre no Brasil, sobre como as atitudes que Getúlio Vargas vai tomar na mesma época que Franco, basicamente, em relação a colônias ainda falantes de alemão, ainda falantes de italiano, dos imigrantes aqui na região sul, onde também uma opressão, por vezes, violenta a populações que falam esse tipo de linguagem, assim como opressão, salvo engano, também ao Guarani, que acontece nessa mesma época. E, por fim, é dentro do terceiro capítulo que nós começamos o estudo de fato, a problematização da questão gálico-espanhol-português. Quando acaba a ditadura de Francisco Franco, o gálico pode ser usado perante a lei, novamente, como língua oficial, e desenvolve uma gramática para esta língua. E essa gramática tem uma influência muito grande do espanhol, o que alguns estudiosos da língua se revoltam. De fato, o gálico, devido a todos os anos sob a coroa espanhola, é uma língua que teve influência direta ou indireta da língua, por contato até mesmo. Mas há toda essa ideia de que o gálico deve ser reconstruído como o gálico seria se não ficasse sujeito à coroa espanhola. Isso gera toda uma série de conflitos que culmina em questões sobre política e sobre cultura, ou seja, o que é o gálico? Se nós eliminássemos cultura e se nós eliminássemos contexto social, o gálico é uma língua própria, ele é uma variante do português, ou ele tem todas as influências do espanhol, de fato é uma evolução natural da língua, e que também nos leva a outra questão. Numa perspectiva acadêmica, devemos ignorar no estudo de uma língua seu contexto cultural e seu contexto social? Aí na academia, numa perspectiva puramente acadêmica, nós temos autores como Clarinda Maia de Azevedo, uma especialista que escreve a história do gálico português e do galego moderno, onde ela vai falar que o galego ele tem variantes suficientes para ser declarado uma língua completamente diferente do português, ao mesmo tempo que autores como Sintra vão dizer que o galego é uma variante de português. Correto? E isso nos leva a maior problematização, ainda que, na verdade, isso é um problema geral da linguística como um todo. A ausência de capacidade de discernirmos o que é um sotaque, o que é um dialeto e o que é uma língua completamente diferente. Dentro do território da Alemanha, por exemplo, há dezenas de línguas que não têm um grau de inteligibilidade mútua entre si, são línguas germânicas, mas não se entendem, não se conversam, não se dialogam, não se entendem mutuamente, e ainda assim são consideradas todas como dialetos do alemão, mas todas pertencendo ao alemão. Enquanto, por exemplo, no caso do espanhol e do português, nós dividimos 90% do mesmo léxico, mas somos considerados línguas completamente diferentes uma da outra, ainda que a gente admitamos o fato de que somos línguas românicas, línguas do latim vulgar ocidental. Então, aí, toda essa questão, por que no alemão acontece essa questão dos dialetos completamente diferentes serem considerados parte da mesma língua, mas na Península Ibérica não. Isso é devido à formação cultural e todo o contexto histórico. Então, em uma perspectiva acadêmica, nós devemos ignorar isso ou abraçar isso. É uma provocação que se traz durante o trabalho sobre se nós não podemos dizer que o galego e o português são a mesma língua, nós podemos dizer que o espanhol e o português são a mesma língua ou não, esse tipo de provocação. Como monografia, não tinha, de fato, um objetivo de
de trazer de provar alguma coisa. O espanhol e o português, como línguas separadas, permanecem extremamente bem. A inteligibilidade mútua é, de fato, baixa, apesar do léxico ser muito semelhante. A questão desse trabalho é entender que, enquanto não houver academicamente um padrão para diferenciarmos dialetos e línguas, se é que um dia alcançaremos esse padrão, vai haver sempre esse tipo de discussão onde política e questões socioeconômicas e socioculturais vão sempre influenciar direta ou indiretamente a nossa análise dessas línguas. Certo? Uma ótima noite a todos. Muito obrigado pela atenção. E uma ótima noite. Agradecemos o Matheus e parabenizamos por sua excelente apresentação. Não deixe de enviar seus comentários sobre esta e outras apresentações. Seguimos agora com a nossa programação com o trabalho da acadêmica Tainara Ribeiro Trindade, intitulado Influências do Mundo Digital na Literatura. Herói ou vilão? É com você, Tainara. Olá, eu sou a Tainara, eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de Letras. Então, o trabalho que eu venho apresentar para vocês hoje foi uma pesquisa que eu elaborei durante o curso e que hoje eu já tenho o artigo pronto e já foi submetido à revista, aguardando então somente a aprovação dele. Pois bem, o meu artigo, então, a minha pesquisa, ela tem como título Influências do Mundo Digital na Literatura. Herói ou vilão? Inicialmente é válido começarmos, então, pelos objetivos, geral e específicos. O meu objetivo geral, então, é analisar as influências que a tecnologia exerce sobre a literatura, entre alunos e professores de uma escola de rede estadual, do município de Campo Belo do Sul, o qual eu resido. Já os objetivos específicos, temos então identificar de que forma a tecnologia tem influenciado a literatura. Também investigar o meio pelo qual a tecnologia favoreça a literatura. Também é imprescindível mostrarmos qual a metodologia de coleta de dados e análise a qual foi usada. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa exploratória, a qual ela vai explorar um tema. A metodologia de coleta de dados, eu usei, então, questionários com perguntas abertas e fechadas para os alunos e uma entrevista semi-estruturada com uma professora. Para fazer análise, então, eu usei análise quali-quantitativa. Quando falamos de resultados, eu obtive vários resultados. Entretanto, eu trouxe apenas alguns para demonstrar, mostrar a vocês. Então, o primeiro e essencial foi eu descobrir se ocorria ou não o desempenho em sala com os meios tecnológicos, se isso ocorria ou não. Mediante as respostas que eu obtive dos alunos e da professora, foi possível perceber que sim, ele há um desempenho em sala de aula, ele auxilia o desempenho em sala de aula, por vários e diversos motivos, que eu vou abranger mais para frente. Outro é as maneiras de como a tecnologia pode auxiliar no desempenho em sala de aula, e por eles foi citado vários, tanto pelos alunos quanto pela professora. Por exemplo, pesquisas mais avançadas e rápidas, livros online, os ditos PDFs, que são muito conhecidos, e vários, entre tantos outros, que foi possível notar pelas respostas dos alunos. Também temos as vantagens e as desvantagens da tecnologia, como toda e qualquer ferramenta. Então, ela possui as vantagens e as desvantagens. Dentre elas, os alunos citaram as vantagens, como eu já falei, um acesso mais fácil, mais rápido,
para muitos isso auxilia de maneira muito abrangente. E as desvantagens é realmente pelo uso inadequado, muitas vezes, por parte dos alunos, que muitas vezes eles vão usar para outras coisas, não necessariamente para os estudos, e nesse caso, a tecnologia. Para tanto, então, a gente tem a tecnologia como auxiliadora para com a literatura. Essa foi dos principais resultados buscados pela pesquisa, se ela era realmente auxiliadora ou ela era uma devastadora, digamos assim, da literatura. E a gente pode perceber, então, que sim, de maneira consciente e de maneira adequada, ela pode, sim, auxiliar de maneira efetiva a literatura. Chegando, então, nos nossas considerações finais, foi possível constatar, então, que a literatura ela tornou-se fácil e acessível para todos os alunos e indivíduos da sociedade em geral, uma vez que os dias atuais, eles demandam recursos, métodos modernizados, trazendo, então, a atenção e a participação dos alunos. Esse que vai só contribuir de forma ativa e mediante ao seu uso, no caso, o uso consciente, algo muito evidenciado tanto pela professora quanto pelos alunos. Ademais, podemos ressaltar também que há diversas maneiras as quais a tecnologia ela pode favorecer a literatura, como eu já citei, os livros online, pesquisas mais completas, além das diversas ferramentas às quais o mundo tecnológico dispõe. Além disso, não podemos esquecer também que o uso adequado é o ponto-chave de tudo. Então, essa é uma tecla que eu vou bater muito na minha pesquisa. E algo que eu acho que consegui trazer para os alunos. Por fim, também foi possível compreender que o mundo digital ele pode ser, sim, herói, desde que o uso, novamente, seja consciente, adequado, e tudo isso por meio de conversas, planejamento por parte dos alunos, dos professores, essencialmente, dos alunos, mais a conversa, entramos mais na conversa. Esse é o essencial para que tudo ocorra da melhor forma. Então, dessa maneira, pode ocorrer, então, de forma efetiva e progressiva, o auxílio no processo ensino e estímulo à literatura. Então, as considerações finais do meu trabalho foram esses. Então, desde já, eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos que estejam assistindo a esta minha apresentação. Muito obrigada a todos. Agradecemos por sua apresentação, Tainara. Não deixe de participar e interagir com seus colegas, você que nos assiste, por meio dos seus comentários aqui no chat. Agora, já nos encaminhando para o final desta noite de apresentações da mostra científica, acompanharemos o trabalho intitulado O Fenômeno da Variação Diafásica nas Notícias Escritas do jornal O Momento, de autoria da acadêmica Victoria Sevey, um trabalho orientado pela professora Maria Cândida Mello Pereira. É com você, Victoria. Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês minha monografia intitulada O Fenômeno da Variação Diafásica nas Notícias Escritas do jornal O Momento. Meu nome é Victoria Sevey, eu faço parte do 8º semestre do curso de Letras da Uniplac. E minha professora e orientadora foi a Maria Cândida Mello Pereira. Bom, então, eu escolhi esse tema primeiro por gosto pessoal, porque faz parte da sociolinguística, a parte da ciência da linguagem que estuda a língua no contexto, de uso, a língua na sociedade. Então, eu sempre gostei dessa parte das variações, de como a língua muda de um lugar para o outro, enfim. E eu notei que, em relação à variação estilística, que é aquele tipo de variação que ocorre com todos nós, dependendo do lugar onde a gente está, de com quem a gente está falando, ela geralmente é abordada na fala, mas também acontece na escrita. Então, a partir daí, eu desenvolvi meu trabalho. O objetivo geral foi identificar o fenômeno da variação diafásica dentro das notícias do jornal impresso O Momento. Os objetivos específicos foram analisar os desvios da norma padrão
Sob a perspectiva da variação linguística, descrever usos sintáticos e lexicais característicos de maiores ou menores graus de formalidade escrita, reconhecer contextos comunicativos de diferentes graus de formalidade escrita. Então, minha monografia foi dividida em 3 capítulos. No capítulo 1, foi onde eu dei a conceitualização dos temas. Então, começar pelo que é variação diafásica ou estilística, né, que tem esses 2 nomes para a mesma coisa, vai depender do autor. Um pouco da diferença da variação diafásica quando é na fala e quando é na escrita, né, já que eu vou abordar na escrita. A norma padrão e por que ela é associada a maior monitoramento da escrita, né. Os desvios da norma padrão que são caracterizados por menores graus de formalidade escrita. Então, alguns exemplos ali: uso da relativa cortadora, colocações pronominais, gírias, regionalismos, metonímia, metáfora e outras figuras de linguagem também. No capítulo 2, eu dei o contexto do que eu iria analisar, né? Eu vou analisar as notícias do jornal Momento. Então, aqui eu abordei a linguagem jornalística, a notícia como gênero e meio de comunicação social, características e estruturas do gênero da notícia e o caráter variável da notícia. Tudo para que fosse possível analisar, né, a variação diafásica na notícia, tendo uma base teórica legal. E o capítulo 3 foi onde foi feita a análise realmente. Então, foi intitulado A Variação Diafásica na Notícia Escrita, uma possível análise. Eu escolhi o jornal Momento, porque é um jornal regional de Lages, né? Que é bem conhecido por ter uma linguagem mais acessível e mais comum. Então, eu escolhi 4 edições, de 2019 a 2020. De cada edição, eu tirei 2 notícias. Uma com maior grau de formalidade e uma com menor grau de formalidade. Totalizando, assim, 8 notícias que foram analisadas. E aí, as 4 notícias com menores graus de formalidade escrita. Ali vou só ler a manchete para vocês terem uma ideia. Então, a primeira foi: o pau pegou solto no bairro São Francisco, mãe defende filho autista com unhas e dentes, chamaram a polícia em supermercado para deter gatuno e pechada entre poçante e motocicleta. Então, de forma bem resumida, foram observados 2 aspectos nessas notícias, para mim classificá-las como sendo de menores graus de formalidade. E, aliás, por que eu digo menores graus? Porque não existe só formal ou informal, né? Existe grandes variáveis entre essas 2 extremos. Então, eu observei usos sintáticos mais distantes da norma padrão, como, por exemplo, o uso das metáforas, que tem bastante até ali nas manchetes desses títulos que eu trouxe ali. Repetições, então, uma palavra que repetia bastante, de um jeito que é bem como a gente fala mesmo. E outra questão foi o contexto comunicativo semelhante. Todas essas notícias, essas 4 que foram consideradas menos informais, fazem parte da coluna policial. E isso se justifica porque na coluna policial eles buscam comover o leitor, né, despertar a emoção, o que nem sempre acontece em outros tipos de coluna, né, em outros tipos de notícia. E aí as 4 notícias com maiores graus de formalidade foram essas aqui: Enio do Vime cobrou e prefeitura vai assaltar ruas do bairro Caroba. Secretaria da Saúde acompanha a Lagiana com suspeita de coronavírus. Eleita nova diretoria que irá à frente da ACIL no biênio 2020-2021. E segundo encontro de ala B será na sexta-feira. Então, nessa também foram observados 2 aspectos. Mas aqui havia, então, uma ausência ou uma diminuição daqueles usos mais ligados à informalidade. Então, já era uma escrita mais monitorada mesmo, não tinha tanta gíria, não tinha regionalismo, que é uma característica que estava muito presente nas outras, nem as metáforas. E o contexto comunicativo dessas notícias eram diferentes daquelas outras, porque essas não precisavam comover o leitor, assim como as outras. Essas eram mais descritivas e informativas por si só. Então, a partir das minhas análises de toda a pesquisa,
eu concluí, posso considerar que existe sim o fenômeno da variação diafásica nas notícias escritas do jornal O Momento, e elas podem ser observadas quando a gente observa características que são consideradas de maior ou de menor formalidade, e também quando a gente observa o contexto dessa notícia. Então é isso, agradeço para quem assistiu, e aqui estão as referências. Então, obrigada. Tchau. Agradecemos à acadêmica Vitória por sua apresentação. Agora acompanharemos o trabalho monográfico de autoria do acadêmico Vinícius Pereira Ventura, intitulado A Argentina de Eva Perón, uma biografia de Alicia Ortiz. Este é um trabalho orientado pela professora Kátia Marlova Pessoa. É com você, Vinícius. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui na Mostra Científica da Uniplac, falando um pouquinho sobre o meu trabalho de monografia que foi feito na metade do ano, né, neste ano de 2020, em que a Uniplac está completando 60 anos, bem como o curso de letras está completando 50 anos. É um momento muito especial que todos nós temos de comemorar, não é? Mesmo na distância. Mas, enfim. Bom, já quero iniciar com o título do meu trabalho, A Argentina de Eva Perón, uma biografia por Alicia do Giovanni Ortiz. O acadêmico sou eu mesmo, Vinícius Pereira Ventura. A orientadora foi a professora Kátia Marlova. Sou do curso de Letras, Português e Inglês, do 8º semestre. O que me fez ter interesse por este tema, na verdade, foi toda a história da Evita, não é? Porque a Evita, de certa forma, ela é uma das figuras mais populares aqui da América Latina, né? Temos aí Che Guevara, Hugo Chávez, né? Que são, não vou dizer celebridades, mas são pessoas muito bem conhecidas, né? Uma referência, até mesmo o Maradona, né? O jogador de futebol argentino, trazendo um recorte para cá, para América Latina, né? Brasil e Argentina, no caso. E me chamou a atenção essa questão política da Eva Perón, porque a Eva Perón, ela, né, a vida dela foi houve muita controvérsia, né? Tinha pessoas que aplaudiram ela, acharam ela uma ótima primeira-dama, outras pessoas que não acharam tanto, não é? Ainda mais falando de política, que é um tema muito pantanoso nos dias atuais, por conta da grande polarização, né? Não só na América Latina, mas em boa parte do mundo. E eu acredito que falar de uma mulher em posição de poder neste momento em que nós estamos vivendo é muito importante. E a história da Evita me pareceu muito oportuna, né? Para a gente trabalhar e fazer reflexões juntos. Aqui passando para o segundo slide. Bom, eu tive que trabalhar, então, eu tive como norte, né, a biografia da Evita. E aí temos a importância de uma biografia e suas interpretações. Porque se você analisar num ponto de vista histórico, as biografias elas são como uma espécie de artefato, um artefato histórico para nós conseguirmos compreender a história do mundo, né? A história que a humanidade está contando com o passar dos anos, não é? E a gente tem desde a Grécia Antiga, né, da mitologia grega, mitologia romana, egípcia, e, né, histórias de mitos e lendas, como por exemplo temos o Hércules, temos a Medusa e muitos outros personagens que são famosos. E não se sabe se existiram ou se não existiram. Aqui neste caso nós temos sim uma pessoa que existiu, que tem uma história que move as pessoas, não é? Que é muito fascinante, que muitas pessoas podem não entender até seus propósitos, né? Mas para isso que uma biografia é feita, não é? A biografia
foi feita para as pessoas conseguirem abstrair tudo o que aquela pessoa fez na vida, desde a sua infância até seu momento de morte, né? No caso dos que morrem, né? Evidentemente. E passando aqui para aqui. Bom, só para aproveitar o gancho, a história que move as pessoas. Eu gostaria já de sintetizar de uma forma mais clara. Com este trabalho, meu objetivo foi fazer um convite para todos os interessados em obras biográficas a entrarem no mundo da ex-primeira-dama mais famosa da Argentina, a inesquecível Evita. A história de Evita é fascinante e também relevante para os dias atuais por conta de toda uma conjuntura política e social que se mantém na América Latina até a atualidade. E, além de um ser histórico, a mulher, né, Evita, se tornou uma lenda. É interessante você analisar com este olhar, porque, de certa forma, nós vivemos, né, nós como América Latina, o terceiro mundo do mundo, não é como Estados Unidos e Europa, que são ditos os países de primeiro mundo, nós temos uma grande falta de identidade. Isso, em parte, se deve por conta da colonização, né, no caso do Brasil, os portugueses, e no restante da América Latina, a Espanha, com a ressalva de alguns outros países, né, que foram colonizados por outros países europeus, né, colonizações europeias aqui na América Latina, mas de uma forma geral, essa colonização fez com que a alma latina fosse muito vazia, não é? Aquele instinto de inferioridade, de que nós somos menos que os outros, ou até mesmo pobres, não é? Pobreza na América Latina até nos dias atuais é muito grande. E quando nós temos exemplos, não é, de uma pessoa, como foi na história da Evita, que era uma criança muito magrinha, como está constado na biografia, não é? Muito magrinha, muito sem, muitas vezes não tinham o que comer, e essa mulher cresce e se torna uma das personagens mais importantes da história de um país. Isso é algo muito bom, é algo que deve ser levado em consideração, né? É claro que há uma idolatria do povo latino-americano por figuras políticas, isso não é de hoje, por parte dessa identificação do povo mais oprimido se identificar com aquele representante que também foi oprimido e passou de opressor, aliás, perdão, passou de oprimido para uma pessoa que tem poder. E, de certa forma, toda essa simbologia é muito rica, não é? No âmbito que a gente tem de enquanto uma nação, enquanto povo. E eu queria aproveitar para mostrar a todos vocês que a biografia da Evita foi essa aí a capa, que foi a obra que encabeçou toda a minha monografia, desde da elaboração até propriamente dito a escrita. E é muito interessante porque essa biografia ela é de 1995, 1995, e foi escrita por Alicia do Jovem Ortiz, que ela fez com muita maestria, ao meu ver, porque ela usou um filtro muito neutro, não é? Porque se fosse uma pessoa crítica do peronismo, não é? Que foi essa uma onda da política argentina que a Eva fez parte, se ela fosse uma crítica desse sistema, certamente ela não escreveria com as mesmas palavras, ela daria a subentender no texto, em algumas passagens, de que aquilo tudo foi muito ruim, né? Aquela época foi deplorável, mas não, a gente nota que ela tem propriedade, né? Ela, digo, a Alicia, a biógrafa, ela tem propriedade porque ela viveu aquela época, ela colheu frutos do peronismo, né? Na sua era de glória, e ela tem dá para notar nas suas palavras que ela tem uma consideração um pouco, assim, uma consideração pela figura da Eva. Ela não deixa isso explícito, mas você consegue analisar se você prestar atenção, né, com
na semiótica das passagens do livro. E falando já da biógrafa, queria aproveitar para mostrar para ela, aliás, perdão, mostrar para todos vocês, a biógrafa, um olhar entre milhões de outros olhares. Essa é a Alicia, do Jovem Ortiz. Ela nasceu na Argentina, em Buenos Aires, em 4 de janeiro de 1900 e... Calma aí, deixa eu achar aqui, para não cometer nenhum equívoco. Em 1946, acredito que seja essa data, em 4 de janeiro de 1946, e ela estudou letras na Faculdade de Buenos Aires, e depois daquela forte repressão política, social que aconteceu na Argentina, a ditadura dos anos 70, o que aconteceu também no Brasil, né, algo muito similar aconteceu no Brasil, ela teve que ficar na França, em Paris, e foi lá, em Paris, onde ela escreveu a biografia da Eva Peron. E é muito interessante você parar para analisar a forma que ela tem de escrever de personalidades, porque quando uma pessoa está disposta a escrever uma biografia, ela tem que ter uma noção de uma visão neutra, não é? Porque ela deixa para o leitor avaliar se aquilo tudo foi algo muito bom, foi algo ruim, não é? Ela simplesmente não chega e coloca em panos quentes e fala, não gostava da época do peronismo por causa disso e isso, ou, eu gostava por causa disso, daquilo. Não, e ela vai explicando com uma riqueza de detalhes que é muito fácil você entrar no mundo, na aura daquela época, né, da Argentina, do clima político argentino nos meados do século XX, não é? Tudo através do olhar da Alicia. Enfim, essa foi a minha monografia. Eu fico muito agradecido, espero que eu tenha aí dado minha diferença neste evento que está sendo feito aí pela Uniplac. Estou muito feliz e desejo a todos uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Agradecemos ao Vinícius pela apresentação do seu trabalho e eu aproveito aqui para parabenizar todos os acadêmicos e professores do curso de Letras que apresentaram seus trabalhos na noite de hoje, enriquecendo esse grupo de estudos. Eu também parabenizo e agradeço a toda a equipe organizadora da 23ª Mostra Científica da Uniplac. É importante destacar para você, que nos acompanhou até agora, que esta live ficará disponível no YouTube e dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, nós encerramos a noite de apresentações do curso de Letras na Mostra Científica, agradecemos por sua participação e desejamos a todos uma excelente noite. Muito obrigado e até a próxima.